Você pega leve, hein, Lu? Por favor, hein? Ó. A todos. Primeiramente, agradeço a oportunidade de poder fazer as minhas perguntas. O senhor secretário tem boa capacidade de argumentação, de comunicação, parabéns. Obrigado, querido. E assim, eu queria deixar um pouquinho mais, numa linguagem mais acessível até para as pessoas que podem estar nos acompanhando pelo YouTube e até para mim, que sou ignorante na questão orçamentária do município. Então, tem alguns pontos que eu gostaria de questionar e eu gostaria de ter essa clareza de uma maneira, com uma linguagem mais fácil para as pessoas entenderem, né? Então, assim, diante de tudo que eu estou ouvindo aqui, que eu estou vendo, né, a gente sempre tem uma expectativa, uma esperança que as coisas vão melhorar, mas eu estou bem perturbada com o que eu estou ouvindo aqui, né? Nós que somos daqui, que pagamos nossos impostos, que moramos na cidade, pagamos os nossos impostos em Votorantim, a gente imagina que ele vai ter um investimento bem feito, claro. O senhor falou que as peças orçamentárias são fictícias. Eu achei bem assustador isso, porque por que se faz então uma peça orçamentária se é para ser fictícia? Por que faz os servidores perderem tempo com um trabalho tão árduo se ele não vai servir de nada, né? Então isso também me preocupa bastante. A população cria uma expectativa diante do que está sendo planejado. E daí, no ano seguinte, tudo aquilo vai desmoronando e principalmente tirando daquelas secretarias que menos têm, né? E essas retiradas desses valores, por mais que falem com os secretários, eles não vão bater de frente com o prefeito, senão eles vão perder o emprego deles. Então, eles não vão bater de frente, eles não vão lutar por aquele valor. E muitos deles também não estão preocupados com o valor que está saindo da secretaria deles, estão preocupados com o valor que vai entrar na carteira deles no dia do pagamento, só isso. Bom, aí nesse ano já foi feito esse remanejamento. Esse remanejamento ele foi feito com base, eu vou até anotei aqui, ó, o decreto 8.263, ele foi feito com base no inciso 1 do artigo 6 da Lei Municipal 3.159. O vereador Ronaldo falou que os vereadores aprovaram um remanejamento máximo de 10%. Porém, esse inciso desse artigo diz em 15%, que é uma dúvida que eu estou desde que as peças orçamentárias foram aprovadas. A prefeitura fez um remanejamento se baseando num artigo que permite o remanejamento de 15% anual e não 10% anual. Então, assim, ou a prefeitura errou na hora que ela fez o decreto, no inciso que ela citou lá, ou os vereadores estão equivocados com o que eles realmente aprovaram aqui na lei orçamentária. Porque eu sei que na lei de diretrizes orçamentárias foi aprovado 15%, é 10%. Já na lei orçamentária houve uma divergência aí para 15%, que depois disse que não era, enfim, eu não entendi até o momento, me sinto incapacitada para isso. Tem outras dúvidas, mas eu paro por aqui ou prossigo com todo o restante? O senhor responde tudo de uma vez. Como o senhor prefere? Dos 15% primeiro. Dos 15%, depois da fictícia? Pode ser pela fictícia, então. Não, vamos lá. Ó, a exegese da palavra fictícia é algo que não existe. Uhum. Não é eu que criei que peça orçamentária é fictícia. Isso é algo das finanças nacional. Por que ela é fictícia? Não existe. Gente, entenda bem. Ela é fictícia porque ela é uma projeção. Quando é feita o projeto de lei da LOA, que é a Lei de Orçamentária Anual, ele faz uma projeção de crescimento do ano anterior, tem alguns fatores que é levado em consideração, índices que são levados em consideração, isso forma aquela peça orçamentária, que é aquele número de dinheiro que a prefeitura disponibilizará. E aí vem aqui para a Câmara analisa e vota. Então, como por exemplo, agora o exercício de 2026, salvo engano, nós temos uma
peça aprovada na casa de 764 milhões, certo? 764 milhões. Isso é aprovado 90 dias, a lei é mandada para cá até 90 dias antes, né, aprovado dentro das regras da legislação nacional. E aí foi aprovado aqui em Votorantim 764 milhões de orçamento para o ano de 2026. 1º de janeiro começa a valer essa peça. Eu tenho 764 milhões dentro da conta da prefeitura? Não, não tem. Ele vai entrando durante o ano. E como que entra? Entra pelos repasses, né? O Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, IPVA, o IPTU, que é Imposto Municipal, o Simples Nacional, enfim, as diversas contribuições e tributos que entram no caixa da prefeitura. Só que esses tributos e contribuições, ele pode sofrer variação durante o ano, que pode ser positiva ou negativa. Por isso que a peça é fictícia. Eu posso fechar o ano, ao invés de 764 milhões, com 800 milhões. Louvado seja Deus que isso acontecesse. Mas pode ser que ele feche com menos. Pode ser que tenha alguma retração, algum problema, que o repasse seja menor, que o IPTU tenha uma margem de inadimplência maior, e ao invés dos 764, eu fecho com 760. Então, é nesse sentido que ela é fictícia. Não que ela, meu Deus do céu, ela não existe, o que eles estão fazendo? Não, não é isso. A questão do fictícia é que é uma projeção. Projeções podem acontecer, como podem não acontecer. Podem ser positivas ou negativas. É só por conta disso que é usada a palavra de fictícia. E, mais uma vez, não é uma exclusividade do Rafael Bassi. Todo secretário de Finanças que você conversar, todo mundo do mundo financeiro público vai usar essa palavra, peça fictícia, por conta disso, que nós dependemos de várias variáveis para que ela se concretize. Respondida a primeira parte? Respondida, eu só fico um pouco na dúvida, porque a educação reduziu para este ano, mas daí chega no começo do ano, precisa pegar por que foi feita uma projeção com valor a menos para a educação, se já sabia que ia usar a mais? Então é mais fictícia, então aí deixa de ser fictícia, passa a ser ilusória. Bom, enfim, aí já não é uma questão de fictício ou não, mas de projeção mesmo, né? Certo. Do que foi projetado e o que de fato ia usar. A questão dos 10%, olha só, são duas, para a importância orçamentária e financeira do município, são aprovadas duas leis. A lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária anual. A diretriz orçamentária é a que dá o regramento para a execução da orçamentária anual. Se na diretriz orçamentária os nobres vereadores aprovaram 10% de remanejamento, seja por transposição ou anulação e suplementação, é o que vale. Então é isso que nós estamos seguindo, os 10% que foi aprovado. Provavelmente, até a própria lei que determinava isso deve ter sofrido alteração, né? Talvez o presidente possa explicar melhor do que eu isso. Mas, na diretriz orçamentária, fala em 10% e é o limite que nós vamos utilizar. O limite de remanejamento é 10%, tem que ser o que está prescrito na lei de diretrizes orçamentárias, Luciana. Mas no meu ponto, lei que está no decreto. Talvez houve um equívoco. 15. Tudo bem, talvez houve um equívoco, porque você utiliza crédito suplementar na ausência de dotação orçamentária. Por estar no início do ano, não é justificável. Uhum. Porque houve, né, a previsão orçamentária. Não chegou-se no final do ano, onde constatou-se a dotação orçamentária insuficiente para a execução de determinado serviço. Eu imagino, né, no caso, uma emenda de deputado federal que vai integrar o orçamento. Você está suplementando o orçamento, não concorda comigo? Sim, eu entendo. Aí é justificável até 15%. Mas é essa a minha angústia. Não, aqui. então, mas nós estamos trabalhando com 10%, estamos atentos a isso. Então esse decreto vai ter que ter uma errata. Fique tranquila com relação a isso, mas tá bom? Esse decreto vai ter que ter uma errata, porque ele está se baseando em 15%. E daí até quando vai ficar?
Sim, mas nós estamos atentos. Fique tranquila. Posso prosseguir? Pode. O senhor falou da venda da folha, né? Eu sei que o primeiro chamamento deu deserto. Acho que era 9 milhões que ia vender, né? No governo Fabiola, foi vendida a folha, que era uma capacidade de 200 milhões por ano, por 7 milhões e meio. Os 9 milhões deu deserto. O secretário de administração nos falou que agora vai ter, no último dia aqui, por 6 milhões, sendo que agora a capacidade é de 300 milhões, 360. Deveria ser uns 12 milhões. E por que, em cima da hora, por que não foi feito já esse planejamento disso antes? Porque já se sabia que a folha ia encerrar agora. E por que a gente vai perder aí metade da capacidade da venda dessa folha por fazer apressadamente, para vender correndo, para os funcionários não ter que ir até o balcão receber o salário? Entendi. Posso te fazer uma pergunta? Já vendeu alguma coisa? Eu já, bastante nessa vida. Um exemplo só. Essa caneta aqui deve custar o que no mercado? R$2. Chique, não, essa aqui? Chique, imagina, tá até quebrada, eu acho. R$2. Vamos pôr assim, R$2. Presidente, paga 15 para mim nessa caneta? Ela vale 2. Você paga 15 nela? Não. Ele vai tentar pagar 1, na verdade. Porque além de tudo, ela está usada. Onde eu quero chegar com isso? Existe a ilusão de que folha de pagamento, porque antigamente se vendia muito folha de pagamento. Só que nós temos que entender o outro lado do balcão também. Quem compra folha de pagamento é banco, é instituição bancária. Tá? Instituição bancária, ela consegue, o trabalho dela, o meio do trabalho dela, o fim é lucro, é dinheiro. Folha de pagamento, a folha por si só, gerenciar a folha dá dinheiro para banco? Não dá dinheiro para banco. O que dá dinheiro para banco então, secretário? O que dá dinheiro para banco é o acessório que essa conta tem. Então, o funcionário tem uma conta lá na instituição financeira tal, aonde que eles vão ganhar dinheiro? Oferecendo empréstimo consignado, a pessoa utilizando do limite de crédito, que ela vai pagar juros, ela vai ter um cartão de crédito, é isso que dá dinheiro para banco. Aí de uns anos para cá, no nosso país foi implementado dentro do sistema bancário uma coisa chamada portabilidade. Não existe mais o funcionalismo preso numa instituição só. Eu posso vender para a instituição a folha, o funcionário tem uma conta na instituição B, ele chega lá e fala, viu, eu quero que caia meu dinheiro lá na B. Eu não quero na A. Aí eu passo para a A só transfere para B. E a A não ganhou nada por isso. E a probabilidade dela ganhar é mínima. Porque ela vai ter que atrair esse cliente para ela de novo. O que acontece? Todo esse cenário para te dizer, essa modificação do sistema bancário nacional que aconteceu nos últimos anos, fez com que essa preciosidade, que é folha de pagamento de órgão público, ficasse cada vez mais desvalorizado, porque ele não agrega tanto dinheiro para a instituição bancária mais. Então, grandes prefeituras vendiam folhas a valores exorbitantes, porque os bancos tinham uma projeção de ganhar muito dinheiro gerindo aquela folha. Hoje isso não existe mais. Volto na caneta. Vale 2, você paga 15? Não. O banco vai fazer a mesma coisa. Olha, são 300 milhões, é muito dinheiro. Quanto disso de fato eu vou gerir e vou fazer dinheiro? Essa é a conta da instituição bancária. E aí dentro disso ela vai ofertar algo que ela ache que é prudente a não ter prejuízo. Por isso que, e não é só com Votorantim, viu? Isso daí não é algo só daqui não, é todas as cidades, né? Todas então, as cidades estão diminuindo o valor da folha? Quando vende, sim. Na venda, sim. Cidades pequenas, já passei por cidade bem menor que aqui, e já passei por cidade maior que aqui também, mas cidades pequenas estão tendo grandes dificuldades em vender folha, e ou ser adepta a bancos digitais, que eu não sei, eu particularmente, isso agora o Rafael Bassi falando, eu não me agrada muito,
Eu sou um pouco mais conservador nesse ponto. Então, ou você vai para um banco digital, que é os únicos ainda que oferecem alguma coisa, ou você vai por adesão ao Banco do Brasil e sem receber nada pela folha. Então, assim, o porte que Votorantim tem, que é uma cidade de médio porte do estado de São Paulo, de relevância e importância, ainda nos propicia a receber alguma coisa vendendo folha. E eu acredito que vai ficar na casa aí de uns 5 milhões. Com sorte. Então, 5 milhões, o senhor falou que a proposta é destinar para a educação, porque já começou o ano com rombo. Mais os 7 milhões que já foi tirado e ainda vai ficar faltando, mas não é para a educação que vai, então. Não, eu não falei que a folha seria para a educação, falei? Não, é que como falou na sequência eu falei que da história da educação. eu falei que teria, esse seria de imediato, a curto prazo, o primeiro aumento de dotação. Tá. E nós temos algumas coisas para suprir, inclusive o que o vereador Ronaldo falou, que o nosso presidente falou de serviços básicos que teve remanejamento do seu orçamento, e eu acrescentei que a educação ainda terá mais 7 milhões para a gente conseguir em algum lugar. Essa bordoada vai sair das secretarias pequenas, da esporte, da cultura, do meio ambiente, daquelas que menos têm ainda vão Eu não sei ainda de onde vai sair. Ah, mas a gente sabe, a gente já entendeu o que preocupa e o que não, né, o governo. Por falar nisso, a gente ainda não sabe, é um estudo que tem que ser feito, tem que ter a colaboração de todos, tem que ter, como eu já disse aqui, existe o empenho do secretariado, existe o empenho do prefeito para a gente tentar suprir essa demanda, equalizar esse problema. Vejo também que os nobres vereadores, né, a Casa de Lei está disposta a nos ajudar também, e nos ajuda. Então, nós vamos encontrar uma solução. Qual é ela hoje? Não sei, mas nós vamos encontrar. Tá bom? E aí, desse valor que foi remanejado, uma parte dele saiu do fundo do esporte, do Fundo Municipal do Esporte, que assim como o da cultura, é proibido fazer esse remanejamento. No ano passado foi feito, depois de tanto eu encher o saco, né, nas audiências, ele retornou para a cultura. O de esporte, não. O do ano passado eu não sei, na realidade, de esportes, que eu não achei. Como ficou fazendo remanejamentos até fevereiro com data retroativa, chega uma hora que a gente acaba se perdendo ali naquelas contas todas. Eu não achei essa dotação retornando para o fundo do esporte, o que é grave porque chega a ser um crime, não pode. E este ano, o valor que tirou do esporte é do mesmo fundo que não poderia tirar. Então, assim, o pessoal lá do Conselho Municipal do Esporte, não sei como eles estão lidando com isso, a própria Secretaria de Esportes, não sei se eles não se atentaram, mas fica a dica que se da cultura não pode, o do esporte é baseado na mesma lei da cultura, foi formulado o regimento com a mesma base, e também supostamente não poderia. Mas aqui é uma suposição, eu só estou comentando aqui, porque eu fiquei preocupada em ver. Mas eu ainda não acabei, vamos lá. Aí, na planilha que vocês mostraram, falou da aplicação no ensino do ano passado, que chegou a 28,93%. Surpreendente, porque, assim, ontem mesmo eu fiz uma entrevista com esse prefeito, ele falou que não chegaria em 25%, eu não entendo nada, ele entende mais, já foi secretário, já foi prefeito, né? Imaginei que ele estivesse por dentro do assunto, mas ele estava bem por fora, então, porque passou bastante dos 25%, mais do que foi em 2024. Legal. Agora, dúvida de gente ignorante, esse valor já está incluso os uniformes que não foram pagos? Não. O do uniforme não entra nesse. Não entra nisso? Não entra nisso. Mesmo sabendo que vai ter que pagar? Sim, mas não entra. É uma outra verba. E quando tiver que pagar, da onde vai sair esse dinheiro? Um problema por vez, Luciana, calma. Olha só, o uniforme não entra nos 25%, né? Nenhum material de distribuição gratuita que leve para casa entra. Os 25% é que é utilizado na educação, né? Na atenção básica. A questão do uniforme, né?
algo que eu me deparei também depois que cheguei na secretaria, teve uma licitação, aí teve uma orientação do Tribunal de Contas, né, para não ser feito pagamento. Por enquanto ainda, oficialmente, o jurídico não nos passou nada, que precisa fazer pagamento ou não. Graças né? a Deus. Então, o dia que o Tribunal de Contas tiver alguma resposta, aí nós vamos ver o planejamento financeiro, e não orçamentário, mas o financeiro, para que a gente possa suprir essa demanda também. Então, o pessoal do meio ambiente, do esporte e da cultura já pode ficar esperto que vai ter que pagar esse uniforme, pelo jeito, né? Vamos lá, que ainda não acabei. Em relação ao final do ano, a contingência, queria saber se nesse plano de contingência, quantos contratos de aluguéis foram suprimidos ou reduzidos? Tá dentro, não faz parte das metas? Acho que eu estou dentro do assunto aqui, tá? Esses pormenores eu não vou conseguir te falar mesmo, do que foi economizado com aluguel. Eu sei que assim, a grande parcela da economia, do que foi me passado pelo ex-secretário da pasta, o Caio me falou o seguinte, que a principal economia referia-se à questão alimentar, porque como muda a carga horária, e aí não muda a carga horária para 6 horas dos funcionários, então a obrigação da Marmitex, ela deixa de existir. Então essa era a grande economia, né? Aí tem os periféricos, que é a água, luz, hora extra também cortou, né? Então assim, utilização de combustível, né? Então, esse detalhamento, né, eu me comprometi aqui com o nosso presidente, nós vamos fazer, eu vou sentar com o Caio, ver como é que foi o ano passado, o que realmente impactou, né? Agora que nós já viramos a contabilidade, que nós já estamos conseguindo organizar as coisas na secretaria, talvez fique um pouco mais fácil, a gente tem um pouco mais de tempo, e assim que a gente tiver a resposta para o presidente, eu não vejo problema, inclusive, dele passar para você também, isso aí não tem problema, né? Atinge a todos, é público. Fica no SAPL, né? Sim, porque não deixa de ser uma resposta oficial, né? Tá bom? Tá, muito obrigada, não vou perguntar mais nada. Obrigado, Luciano. Mas eu tenho mais